Esse é o fim da Carla Zambelli. A advogada da família Bolsonaro abandonou a defesa da deputada, alegando que a Zambelli não tem dinheiro para pagar os processos que ficaram caros demais. Só que eu acredito que essa decisão tenha sido influenciada pelo Bolsonaro, que está num processo de abandonar os seus antigos aliados a mando do Valdemar Costa Neto. Porque a advogada da família Bolsonaro abandonou, além da Zambelli, o Ricardo Salles e o Daniel Silveira. Porque o Valdemar Costa Neto ele só precisa de um bolsonarista, que no caso é o Bolsonaro, já que ele quer tomar para si o bolsonarismo, forjando novos candidatos que ele possa controlar. Só que para isso, os antigos bolsonaristas precisam ser destruídos. E é exatamente isso que eu vejo que está acontecendo. Na sua opinião, esse é o fim da Carla Zambelli? Mais ainda, Bolsonaro agiu para abandonar os seus aliados? Valdemar Costa Neto quer tomar para si o bolsonarismo e vai destruir os antigos bozoístas? Deixe seu like se você gosta desse movimento de crise no bolsonarismo e se inscreva no canal. A advogada da família Bolsonaro é a Karina Cuffa, e essa foi uma informação trazida pelo portal O Globo. A advogada da família Bolsonaro abandonou a Carla Zambelli, deputada federal bolsonarista que tem, assim, uma quantidade absurda de processos. A alegação da deputada é que existe, ou melhor, da advogada, é que existe um desequilíbrio contratual, porque as ações movidas contra a Zambelli são tão caras que ela não tem dinheiro para pagar. O contrato é impagável para as condições da Carla Zambelli. Tanto que nós ficamos sabendo, e eu já até comentei, que a Carla Zambelli fez uma vaquinha para pagar as suas indenizações, já que ela não tem dinheiro. E aí sobrou um pouco de dinheiro, possivelmente, né? Existe a suspeita que ela pegou esse dinheiro e tenha viajado para a Coreia do Sul. Explicamos todo esse movimento de Zambelli, link aqui no card. Só que nós temos que entender, e aqui está um ponto central. Nós temos que entender o abandono da Karina Cuffa, porque ela não abandonou somente a Carla Zambelli. Ela abandonou a defesa do Ricardo Salles e do Daniel Silveira. Por que ela abandonou o Ricardo Salles, sendo que o Ricardo Salles não tem os mesmos processos da Carla Zambelli? Por que ela abandonou também o Daniel Silveira? Já que ele está envolvido naquele processo dele lá, mas nem de longe é parecido com os processos da Carla Zambelli. E aí, pessoal, eu comecei a pensar e eu cheguei a uma hipótese forte. O Bolsonaro, ele iniciou um processo de abandono dos seus antigos aliados. Ficou muito evidente na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O Ricardo Salles queria se lançar candidato pelo PL. O PL vai apoiar o atual prefeito, o Ricardo Nunes. E o Bolsonaro, ao invés de ficar ao lado do seu antigo aliado, ele apoiou o Ricardo Nunes, ficando ao lado do PL. Possivelmente a mando do Valdemar Costa Neto. Eu acredito que o Bolsonaro ele está abandonando seus aliados porque o Costa Neto está mandando. O Costa Neto ele tem um problema sério com a bancada que ele possui. Ele tem 100 deputados, 99 deputados são do PL, mas isso não adianta de absolutamente nada, porque aproximadamente 1/3 dessa bancada é bolsonarista. Se você tirar os bolsonaristas, o PL vai ter em torno aí de 60 deputados. É uma bancada grande? Claro, mas ela é igual ou semelhante ao número de outras bancadas, como o PP, União Brasil e até mesmo o MDB. Então não existe uma diferença muito grande para o Valdemar Costa Neto. E o pior de tudo é que quando um deputado do PL vota com o governo, os bolsonaristas o atacam. Nós vimos isso acontecer com o deputado Yuri do Paredão de Pernambuco. O Yuri do Paredão tirou uma foto com o Lula porque ele precisa do governo Lula para levar as emendas e os projetos lá para a terra dele em Pernambuco. E aí o que acabou acontecendo? Ele foi atacado pelos bolsonaristas que falaram que ele é um traidor. Só que o Yuri do Paredão e a maioria esmagadora da bancada do PL precisam das emendas do governo, precisam votar junto com o governo para receberem as emendas levando-as para as suas cidades, porque é lá que estão os votos deles, e não nas redes sociais como Zambelli, Bia Kicis e o Eduardo Bolsonaro, por exemplo. E o Yuri do Paredão votou a favor da MP dos ministérios. Então nós temos esse problema que o Valdemar Costa Neto precisa resolver. E qual é o plano dele? Pegar o bolsonarismo para si. Esse é o plano do Valdemar Costa Neto. Não porque é uma ideologia de direita, não porque é uma ideologia de esquerda, não porque é uma ideologia liberal, mas por conta de poder. O Valdemar Costa Neto está interessado nos votos bolsonaristas. É isso que ele quer. E para ter votos, para ter poder, ele precisa ter o controle da bancada que hoje ele não tem. Nós estamos vendo uma crise forte no bolsonarismo dentro do PL por conta dos bolsonaristas e dos antigos integrantes do PL. Muitos saíram. Já contei essa história, tem mais detalhes, link aqui no card, no vídeo completo pra você. O Valdemar Costa Neto, ele precisa ter
80 a 90 deputados que ele possa controlar, que ele possa chegar e negociar com o governo e entregar esses votos para o governo. Mais ou menos como é o Arthur Lira hoje. O Arthur Lira, ele tem o poder de arregimentar os seus apoiadores ou os seus aliados no Congresso. O Valdemar Costa Neto, ele pode fazer isso só com um partido, que é o partido dele. Então, assim, o poder do Costa Neto, se ele tivesse todo o controle do partido, seria muito grande, mas ele não tem esse controle. E ele sabe que os votos do PL estão hoje com os bolsonaristas. Então o que ele quer? Ele quer pegar esses votos para si. Só que aí tem um problema. Os candidatos que ele quer forjar não possuem votos. Ele quer forjar novos bolsonaristas, mas os votos estão com os antigos. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa destruir os bolsonaristas antigos para que esses votos fiquem pairando no ar para serem capturados pelos candidatos novos bolsonaristas que ele, Valdemar Costa Neto, quer forjar. Por isso a destruição de Zambelli, Salles e Daniel Silveira. Todos eles têm muitos votos que podem ser transferidos para os bolsonaristas novos. E por isso que ele também está interessado na destruição do Moro e do Deltan Dallagnol. O Valdemar Costa Neto, a gente tem que saber, entender o que ele está falando, ler aquilo que ele falou. Numa declaração recente, justamente para uma inauguração do diretório do PL no interior de São Paulo, lá em São José do Rio Preto. O Valdemar Costa Neto falou o seguinte, que ele não tinha nada contra o Moro, não tinha nada contra o Dallagnol, mas eles cometeram irregularidades, passaram do ponto. E ele sabe que bolsonaristas votaram tanto no Moro quanto no Deltan Dallagnol. Então, qual é a do Valdemar Costa Neto? Ele tá de olho nos votos dessas duas figuras. Por isso que ele manda o pessoal do PL ficar junto lá com o Deltan Dallagnol. Porque quando o Deltan Dallagnol já foi cassado, né? Agora ele está inelegível por 8 anos, para onde? Qual vai ser o destino desses votos? Candidatos bolsonaristas do PL. Esse é o objetivo do Valdemar Costa Neto, ter o controle de toda a sua bancada. E aí entra o papel do Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto quer usar o Bolsonaro como fantoche, como uma marionete, para puxar votos para os seus novos bolsonaristas. Ele só quer o Bolsonaro, o resto ele quer destruir tudo. Por quê? O Bolsonaro, ele é o puxador de votos. Ele tem os votos, não o Salles, não a Zambelli. Então o que ele quer? Ele quer que o Bolsonaro dê a bênção para esse prefeito, dê a bênção para esse governador, dê a bênção para esse deputado, trazendo os votos para essas figuras. Esse é o papel do Bolsonaro, ser um puxador de votos para os novos bolsonaristas que o Valdemar Costa Neto está forjando, e mais nada. E nesse sentido, a cassação do Bolsonaro é ótima para o Valdemar Costa Neto. Ótima, porque ele não disputa, ele não pode aparecer e cada vez mais ele vai sendo um fantoche, uma marionete do próprio Valdemar Costa Neto, porque o Bolsonaro não possui a mínima escolha. Ele tem que acatar isso. Não há outra possibilidade. Sabe por quê? Porque se o Bolsonaro perder o PL, ele vai perder o recurso financeiro dado pelo partido para que o Bolsonaro possa pagar os seus advogados. E todos esses processos do Bolsonaro, principalmente os processos que vão levá-lo à prisão, eles serão processos longos, processos demorados, e são processos no STF. Tudo isso custa, e custa muito dinheiro. Tanto que Karina Cufa, advogada da família Bolsonaro, largou a Carla Zambelli porque a Zambelli não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar. Então o Bolsonaro tem que abaixar a cabeça, tem que ser um funcionário do Valdemar Costa Neto, ser aí um cabo puxador de votos. Ah, mas se o Bolsonaro recusar, o Valdemar Costa Neto não tem os votos. Com toda certeza. O Valdemar Costa Neto precisa do Bolsonaro para ter votos. E o Bolsonaro precisa do Valdemar Costa Neto para ter as suas regalias jurídicas pagas. Só que eu vejo que nessa correlação de força entre o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro, quem tem mais a perder é justamente o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pode ser preso. E outra, já tivemos uma informação da CNN Brasil, link aqui no card, que os advogados do Bolsonaro estão preocupados com o valor total das indenizações do Bolsonaro. Eles acreditam que o Bolsonaro ele possa pegar aí uma indenização de 2 milhões de reais. Uma indenização caríssima. E por mais rico que o Bolsonaro possa ser, ele não tem esse dinheiro. Existe o cálculo dos advogados da família Bolsonaro que ele perde 95% das ações. 95% das ações ele perde. E ele tem mais de 100 processos nas costas. Vamos fazer uma conta aqui de padaria. Vamos colocar que o Bolsonaro, ao invés de perder 95%, que ele consiga ganhar 30%. Que ele perca 70%. Já é um número mais legal, né? Se o Bolsonaro perder 70% dos processos, de todos esses 100, ele vai ter 70 indenizações para pagar.
Vamos colocar na média 20 mil reais para cada indenização? 70 vezes 20, 1.500.000 aproximadamente de indenização para pagar. É muito dinheiro. Ele não tem esse recurso, ele não tem essa verba. Por isso que ele vai ter que abaixar a bola, colocar o rabo entre as pernas e servir como marionete, como fantoche do Valdemar Costa Neto. Porque se o boy fechar a torneira, tchau, tchau, Bolsonaro.